Para a gente falar de medicina personalizada, é preciso a gente falar uma coisa que é meio óbvia, que nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E independente do conhecimento biológico que a gente possa ter, isso é uma verdade universal. Nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, por que então a grande maioria dos tratamentos para determinada patologia é o mesmo utilizado em toda a população que sofre daquela doença? Porque se a gente consegue constatar que nós somos diferentes, que nós não somos iguais. Então, isso é que explica, na verdade, a alta taxa de variabilidade em relação à resposta do tratamento. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ficou um pouquinho desfocado, mas se a gente pegar um grupo de medicações, por exemplo, os antidepressivos, a gente sabe que quase 40% dos pacientes não vão responder ao tratamento de antidepressivos. Quem trabalha com psiquiatria sabe isso. A gente vai ter ali 30%, 40% dos pacientes que não vão responder ao nosso tratamento. Mas isso pode ser mais alto ainda. Se a gente falar em Alzheimer, esse número pode chegar a 70% de falha terapêutica. E na oncologia, isso chega a 75%. Se a gente pegar, em vez de estudar grupos de medicação, mas se a gente for olhar tipos específicos de medicação, isso é mais alarmante ainda. Um exemplo da nossa prática aqui, aripiprazol. Para cada paciente que responde ao tratamento, você tem 4 pacientes que tomaram a medicação e não responderam. E se a gente for, por exemplo, para rosuvastatina, para cada paciente que responde, 19 não responderam. Se a gente olhar o esomeprazol, para cada paciente que responde, 24 não responderam. Então, imaginem 100, 4 pacientes responderam e os outros todos não responderam ao tratamento. Isso é para vocês entenderem o quanto a gente tem uma dificuldade em resposta dentro de determinados tratamentos, quando a gente prescreve, na verdade, uma medicação para toda uma população que tem aquele diagnóstico. Mas aí, eu estou aqui falando de que nós não somos iguais. Eu estou falando que alguns tratamentos têm uma baixa taxa de resposta, exatamente porque a gente identifica uma patologia e tenta prescrever a mesma medicação para aquela população. E o que isso tem a ver com medicina personalizada? Isso tem tudo a ver. A medicina personalizada, também chamada de medicina de precisão, ela é um modelo médico que ela tem o intuito de tentar personalizar o diagnóstico, caracterizar bem a patologia apresentada por aquele paciente e o perfil genético, molecular, clínico daquele paciente e, dessa forma, indicar de forma mais precisa o tratamento. Qual seria a vantagem? Redução de custo, redução de tempo, maior efetividade e maior segurança naquele tratamento. Então, esse é o modelo médico que a medicina de precisão ou medicina personalizada preconiza. Caracterizar melhor a patologia, caracterizar melhor as características do seu paciente e, dessa forma, indicar de forma mais precisa o tratamento, evitando, por exemplo, passar um esomeprazol para um daqueles pacientes que não iriam responder àquele tratamento. A medicina atualmente, o que ela preconiza? Que você tem um grupo com diagnóstico, vamos supor, câncer de cólon. Mas se você observar, apesar de todo esse grupo ter um único diagnóstico de câncer de cólon, ele tem características diferentes, representadas aqui, por cores diferentes. Só que esse mesmo grupo foi diagnosticado com uma única patologia, câncer de cólon. Se você tem esse diagnóstico, você vai tomar essa medicação, que nos ensaios clínicos, nas pesquisas clínicas, foi detectado que essa medicação funciona, ela é terapêutica para tratar câncer de cólon naquela população que foi estudada. Ok. Só que aqui você percebe que, apesar de todo esse grupo ter tomado essa medicação, o grupo que tinha essa característica teve efeito, ou seja, teve uma resposta ao tratamento. O grupo que tinha essa outra característica multicor não teve efeito. E esse outro grupo que tinha essa outra característica, além de não ter efeito, teve efeitos adversos. Então, isso é o que a gente observa hoje na maioria dos tratamentos da medicina. O que a medicina personalizada ou de precisão ela preconiza? Que você tem um grupo de pacientes onde tem o mesmo diagnóstico, câncer de colo, por exemplo, só que através da avaliação de biomarcadores você consiga individualizar esses grupos. O que são biomarcadores? São, na verdade, achados mensuráveis que você pode caracterizar melhor o perfil daquele paciente. Pode ser a presença ou não de uma mutação genética, pode ser o nível de determinada proteína, pode ser, no nosso caso da psiquiatria, um tipo específico de achado num estudo de neuroimagem funcional. Então, são características mensuráveis, achados de exames mensuráveis, que você possa o quê?
classificar aquele grupo que inicialmente tinha um único diagnóstico de câncer de cólon, mas que após essa avaliação, através de testes de sangue, testes genéticos, testes moleculares, neuroimagem, no nosso caso da psiquiatria, você possa individualizar que a medicação X vai ser mais ajustada ou vai ser mais efetiva para o grupo que tiver essa característica, medicação Y vai ser mais adequada para essa característica e medicação W vai ser mais adequada para essa característica. E dessa forma você vai ter um aumento da chance de resposta em todos os grupos. Por quê? Porque você está fazendo uma medicina feita sob medida, uma medicina com uma indicação terapêutica mais precisa para subgrupos específicos de paciente. Isso é o que a medicina personalizada preconiza. Além da medicina personalizada tentar indicar medicações que já existem, por exemplo, a gente poderia indicar que o esomeprazol serve para um grupo X de pessoas e que o omeprazol seria mais eficaz num outro perfil de pacientes. Mas além de indicar as medicações que já existem no mercado, num futuro muito próximo, a utilização desses dados biológicos, genéticos, metabólicos, eles poderão criar medicações sob medidas baseadas nessas características específicas do paciente e da patologia. Então, a gente está entrando aí numa era da medicina muito interessante, da gente conseguir medicações que já desde a sua criação, ao invés do que acontece hoje, de você criar uma medicação e testar para ver se ela funciona num grande grupo de pacientes, você vai entender melhor os mecanismos daquela patologia, quais são os caminhos, quais são os circuitos envolvidos, e dessa forma você vai poder construir medicações, elaborar medicações de forma mais rápida, com menos custo e de forma mais efetiva para aquele subgrupo. E quais seriam as vantagens, então? Quando a gente fala assim, pô, mas será que isso é muita viagem, né? Uma medicação feita sob medida, uma medicação específica para determinado paciente. Será que isso é viagem? Não, isso não é viagem, teria muitas vantagens. Quais seriam as vantagens principais? Seria a possibilidade de você ter a medicação certa, para o paciente certo, para a doença certa, no tempo correto e na dosagem adequada. Porque o que a gente vê isso? Às vezes você sabe qual é a medicação correta. Tem lá no guideline, né? Primeira linha de medicação para depressão, segunda linha, terceira. Ou seja, você usa a primeira linha, não funcionou, você usa a segunda linha, não funcionou, você usa a terceira linha. E nesse meio tempo, seu paciente está doente, está sofrendo, está tendo custo, está ficando sem conseguir trabalhar e está tendo um prejuízo de uma maneira geral na vida dele. Então, a gente muitas vezes tem a medicação correta, mas a gente não está identificando que o paciente está correto para aquela medicação. Às vezes a gente tem a medicação correta, mas a doença não está bem diagnosticada, não está bem caracterizada. E a medicina personalizada ou de precisão preconiza exatamente isso. Medicação certa para o paciente certo, na dose certa, no momento certo, para a doença certa. A gente viu nos primeiros slides que a oncologia é uma das que mais sofrem com baixa taxa de resposta. A gente chegou a ver que até 75% dos pacientes podem não responder a um determinado tratamento. Então, não é à toa que a medicina personalizada está extremamente avançada na oncologia. Hoje já é uma realidade dos consultórios de oncologistas você fazer a individualização do tumor. Ou seja, você tem um paciente com um determinado diagnóstico, vamos supor, câncer de mama. E aí eles conseguem, através do perfil genético, de avaliações genéticas, traçar o perfil daquele tumor e identificar se aquele paciente é portador ou não de uma mutação específica, se aquele tipo de tumor tem ou não um tipo de receptor que vai responder à quimioterapia, à radioterapia ou à indução com hormônios, por exemplo. E a partir do traçado desse perfil genético do tumor e baseado nos estudos e na pesquisa que já existe, que consegue direcionar, na verdade, esse dado. O que adiantaria você saber qual é o perfil genético daquele tumor e daquele paciente, se você não soubesse o que fazer com esse dado? Então, na oncologia, essas pesquisas já estão bem avançadas e a gente tem, por exemplo, identificação que paciente que possui mutação XYZ tem maior probabilidade de responder à quimioterapia e isso direciona o tratamento. Então, na oncologia, isso aqui já é realidade. A avaliação genética do tumor, você traça o perfil, através das informações que você já tem dos estudos clínicos, você consegue direcionar a medicação de forma mais específica em benefício do paciente. Isso já é uma realidade na oncologia. A área da ciência que estuda exatamente a relação entre a variabilidade genética, a resposta às medicações, moduladas pelos biomarcadores é a farmacogenética. Ela tem o intuito de avaliar exatamente essa variabilidade genética, a resposta às medicações e como é que os biomarcadores modulam isso.
Então, de uma maneira bem esquemática, seria a gente entender quais são as características genéticas da população. Imagine que todo esse grupo tem o diagnóstico de depressão, por exemplo. Tá? Mas se ele tem essa característica, avaliada através da pesquisa dos biomarcadores, a medicação mais indicada para ele seria essa. Se ele tem essa característica, a medicação mais indicada seria essa, e assim por diante. É isso que a farmacogenética preconiza. E na psiquiatria? Eu falei aqui da oncologia, falei que não tem taxa de resposta alta, mas e na psiquiatria? Tem alguma coisa já de medicina personalizada na psiquiatria atualmente? Eu posso dizer para vocês que, assim, uma das grandes dificuldades na psiquiatria hoje é o nosso sistema diagnóstico. A gente trabalha com um sistema diagnóstico que é a CID-10 e o DSM-5, que eles se baseiam única e exclusivamente em sintomas de pacientes, ou seja, na sintomatologia. Né? Esse modelo foi muito importante durante muito tempo, mas quem trabalha na prática clínica percebe que é um modelo que ele já se esvaiu. Quantos de vocês aqui já perceberam que vocês têm um paciente que fecha todos os critérios diagnósticos para depressão e um outro paciente que também fecha todos os critérios diagnósticos para depressão e eles têm quadros muito diferentes. E mesmo assim o diagnóstico deles, segundo o sistema classificatório atual, é o mesmo. Então tem alguma coisa aí que está faltando e que isso interfere no direcionamento do nosso tratamento e de como a gente vai lidar com os nossos pacientes. Tá? Então o que a gente tem que entender é que a gente precisa, na verdade, entender muito melhor os mecanismos patológicos das doenças psiquiátricas para que a gente possa tratar a doença e não tratar os sintomas. Hoje o que a gente faz muito é tratar a sintomatologia. Quantas vezes a gente já percebeu, por exemplo, como tem aqui nessa figura, nosso atual sistema classificatório, por exemplo, a gente tem um grupo de pacientes com esquizofrenia, um grupo de pacientes com transtorno esquizoafetivo e um grupo de pacientes com transtorno afetivo bipolar. Percebam que, apesar daqui serem só pacientes diagnosticados com esquizofrenia, nós temos várias características diferentes, exemplificadas pelas cores diferentes. Ok. O que esses três grupos têm em comum? Todos esses três grupos apresentam sintomas psicóticos. Então, isso é o que a gente chama de uma proposta de um diagnóstico dimensional, ou seja, você partiria de uma dimensão. Que dimensão é essa? Psicose, presença de alucinações, presença de delírios. E através de avaliações de biomarcadores, e se a gente falar em psiquiatria, a gente vai estar falando de neuroimagem funcional, a gente vai estar falando de perfil genético, a gente vai estar falando de avaliações moleculares, a gente vai estar falando de perfil eletrocefalográfico, a gente também vai estar estudando testes neurocognitivos, ou seja, respostas a atividades e a estímulos. Se a gente conseguir fazer essa avaliação dimensional, iniciando com os sintomas, mas não findando o nosso diagnóstico nos sintomas, e associando a identificação dos sintomas, essa avaliação desses biomarcadores e dessas características específicas, pensando mais em mecanismo de ação, pensando mais em qual é o circuito neuronal que está envolvido naquele tipo de patologia, a gente conseguiria subdividir esse grupo extremamente heterogêneo em subgrupos mais homogêneos, subtipo 1, 2, 3, por exemplo, e dessa forma, possivelmente, a gente conseguiria indicar tratamentos mais específicos. E talvez a gente não tivesse essa variabilidade tão grande em relação a quantos pacientes a gente passa antipsicótico e quantos pacientes vão responder àquele antipsicótico, independente deles terem o mesmo diagnóstico de esquizofrenia. Esse modelo que eu estou apresentando para vocês, esse modelo dimensional, é a proposta que o RDoC faz. O RDoC é o Research Domain Criteria, que é um tipo de avaliação diagnóstica, é um paradigma que o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, NIMH, tem proposto. Já vem em pesquisa há quase uma década, mas a gente ainda carece de estudos, principalmente dessas características específicas desses biomarcadores. Mas o que o RDoC ele preconiza é que você parta dos sintomas do paciente, mas que eles não sejam o suficiente para você fazer o diagnóstico e que você associe para que você chegue ao diagnóstico essas características neurofuncionais, bioquímicas, genéticas, neuropsicológicas. Então, o que o RDoC ele preconiza seria mais ou menos isso aqui. Então, imagine aqui um grupo com o diagnóstico de depressão maior, um grupo com diagnóstico de distimia e um grupo com diagnóstico de depressão bipolar. O que eles têm em comum?
todos eles apresentam sintomas depressivos. E muitas vezes é muito difícil fazer essa diferenciação entre esses 3 subgrupos de diagnósticos, que é o que a CID-10 e que o DSM-5 preconiza. Então, imagine que todo esse grupo extremamente heterogêneo, como vocês estão vendo, todos eles apresentam sintomatologia depressiva. Mas se você puder estratificar esse grupo através de dados genéticos, atividade cerebral, fisiopatologia, comportamento, experiências de vida, como, por exemplo, abuso no início da fase da infância, você conseguiria, talvez, subdividir em grupos mais homogêneos e, dessa forma, caracterizar melhor a patologia do paciente e, necessariamente, tratar de forma mais específica esses pacientes. Isso aqui é o que o ARDOC propõe. Ainda vão ser necessários muitos anos para a gente conseguir chegar nesse nível de desenvolvimento, porque a gente ainda está numa fase de entender o que esse risco genético, ou seja, o que o achado de uma mutação ou de um gene ou de um alelo representa em termos de diagnóstico, o que uma avaliação neuropsicológica em termos de circuitaria neuronal representa a nível de diagnóstico. A gente ainda está alguns anos atrás, mas as pesquisas nessa área têm se desenvolvido muito e a gente acredita que realmente isso aqui seja o futuro do sistema classificatório da psiquiatria. Então, vai ter muita novidade aí para quem for ficar conosco aqui no ramo da psiquiatria. Mas e aí? Será que eu vim aqui só dar o gostinho para vocês e dizer assim, isso aí é que nem aquela coisa, né, que a gente vê no Fantástico. Cura do câncer. Vai entrar em fase 1 de pesquisa, daqui uns 20 anos sai aí no mercado. Não, né? Já tem coisas que a gente já consegue utilizar de medicina personalizada na psiquiatria. Que coisas são essas? Um exemplo disso, como eu tinha falado antes, são os exames de neuroimagem funcional. Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. A gente tem um dado bem robusto já na literatura, que é, em exames de neuroimagem funcional, principalmente ressonância magnética funcional, você consegue identificar uma característica que é a hipofrontalidade. Os exames de neuroimagem funcional, eles avaliam função cerebral, através de fluxo de oxigênio, metabolismo da glicose, mas você consegue identificar que naquela área cerebral você tem uma função reduzida quando comparado com pessoas sadias. Então, aqui é a comparação de um cérebro de um paciente esquizofrênico com um controle saudável. Então, você percebe que a área frontal do paciente com esquizofrenia, ele tem uma redução da função. Isso é um dado já bem replicado, bem robusto. Mas, infelizmente, esses exames de neuroimagem funcional, eles não podem ser diagnósticos ainda. A gente não tem como usar ainda para decidir ou para definir o diagnóstico do paciente. Por que esse achado de hipofrontalidade, apesar de ser bem comum no paciente esquizofrênico, ele não é exclusivo, ele não é patognomônico do paciente esquizofrênico. E você pode observar esse tipo de achado em neuroimagem funcional também em pacientes, por exemplo, com transtorno afetivo bipolar, com depressão com longos anos e muitos episódios de doença, uma doença mais complicada, você também acha esse tipo de resultado. Então, são exames que hoje são usados até para fazer o diagnóstico diferencial, mas a gente não está ainda no nível de sensibilidade, de especificidade, para utilizar esses exames como diagnóstico. Mas é para onde que a gente está caminhando, o futuro é isso aí. Tá? Além disso, além de neuroimagem funcional, o que a gente já tem para usar na psiquiatria? São os exames de farmacogenética. De uma maneira muito simplista, o que os exames de farmacogenética eles preconizam? Que é o seguinte, que você, através de identificar o perfil genético daquele paciente, através de um exame simples, com um SWAB avaliando células da saliva. Então, você avaliaria o perfil genético daquele paciente e você conseguiria identificar. Porque, atualmente, o que acontece? Você tem um grupo de pacientes com o mesmo diagnóstico, você dá a mesma medicação. É assim que funciona. Mas se você conseguir pegar esse grupo genético, pegar esse seu paciente, fazer um estudo de perfil genético, você vai conseguir diferenciar se ele vai ser um paciente que vai responder bem à droga, se não vai responder à droga, se vai ter efeito colateral ou se ele vai ter um benefício interessante. Então, você consegue, com isso, diminuir tempo de tratamento, ou seja, de tentativas de tratamento, você consegue diminuir custo, porque você vai tentar utilizar uma medicação que tem uma chance maior de resposta e uma chance menor de efeito colateral, e assim você vai aumentar a efetividade de tratamento e segurança do tratamento. Então, esse é o princípio, é o racional da utilização dos testes de farmacogenética, que daqui a pouco nós vamos aprender bastante sobre isso com o Dr. Dickmann. Então, só para resumir aqui a minha fala, eu não vou me ater muito, é que a mensagem que eu queria que ficassem para vocês da medicina personalizada é
a tentativa de acertar o alvo. Ou seja, a gente tem um grupo muito heterogêneo de pacientes. A psiquiatria, acho que principalmente a gente enfrenta, na verdade, um paciente deprimido não é igual ao outro paciente deprimido, apesar do mesmo diagnóstico. E essa é a nossa grande dificuldade de tentar não perder tempo indicando uma medicação atrás da outra até a gente achar qual a medicação eficaz. Então, o objetivo é a gente caracterizar bem o nosso paciente. A gente tem que entender que a gente não tem que tentar encaixar o paciente dentro de uma doença que já existe. O que a gente tem que tentar fazer é caracterizar bem a doença do nosso paciente, o que ele está apresentando para a gente. E é nesse sentido que eu acho que a medicina personalizada ela caminha e ela vai trazer aí coisas muito interessantes para o futuro. Mas eu não podia deixar de sair daqui dessa noite, assim, eu falei de coisas tecnológicas, falei de futuro, falei de teste genético, mas é importante que vocês saibam que de nada vai adiantar vocês saberem pedir o exame complementar adequado para avaliar o biomarcador específico se vocês não souberem ouvir o paciente de vocês. O que ele está falando para vocês, o que ele está comunicando para vocês, o que ele está demonstrando, muitas vezes, em termos de sintomatologia. E que de nada vai adiantar você saber qual é a medicação específica que você tem que passar para ele, qual é a medicação que está mais indicada para o caso dele, se ele não confiar no que você está falando. Imagine o quanto existe de entrega, imagine o quanto existe de confiança você chegar no consultório do médico, o médico dizer para você, tome esse remédio, engula, e você fazer isso. É uma entrega muito grande, é uma confiança muito grande. E se isso não existir, você pode saber o exame certo, você pode saber o remédio certo, e o tratamento nunca vai funcionar. Então, eu queria sair daqui com a mensagem de que a construção de uma aliança terapêutica sólida, ela é a base fundamental de todo tratamento, principalmente em psiquiatria. Sem ela, tudo isso aqui que eu falei não vai valer absolutamente nada para vocês. E para encerrar minha apresentação, dentro desse contexto, eu queria terminar com um pensamento do médico William Osler. Ele foi um grande clínico, um clínico canadense renomado do início do século passado, e ele foi conhecido como um dos pais da medicina moderna. E ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte, que se não fosse a grande variabilidade entre os indivíduos, medicina talvez seria apenas uma ciência e não uma arte. Muito obrigado. Uma boa noite.